Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Karakian Fakuri e hoje a gente vai falar sobre pecado é tudo a mesma coisa? Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para outras pessoas para poder abençoar a vida delas. Eu me lembro de que quando eu era criança, e até hoje eu ouço isso, uma frase que dizem, eu não sei, é um mito que dizem que pecado é tudo igual. Eu calculo que isso seja porque as pessoas tinham medo, então, de que as pessoas pudessem acreditar eventualmente que existem pecados que são aceitáveis ou pecados que não são aceitáveis, ou talvez porque elas tinham medo de que algumas pessoas achassem que então eram melhores do que as outras, porque os pecados eram piores ou melhores. Ou talvez porque tem gente que, porque não comete grandes pecados, esquece que peca também. Eu não sei de onde vem isso. Eu só sei que existe um mito que diz que pecado é tudo igual. Se você pecou, então pecou e tá tudo igual para todo mundo. Mas vamos dar uma olhadinha na Bíblia para ver o que ela diz. Lá em João 19:11 diz o seguinte: Jesus respondeu: "O Senhor só tem autoridade sobre mim porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior." Bom, aqui é Jesus então falando com Pilatos, né? E falando que ele só tem então autoridade porque essa autoridade foi dada por Deus, mas que Judas cometeu um pecado pior. Ou seja, existem pecados piores e pecados talvez menores, né? Os maiores e os menores. São todos pecados? São todos pecados. Mas a gente não pode colocar tudo na mesma cesta. Isso é completamente errado. Então, é só para a gente lembrar que Deus detesta o comunismo. Né? Isso seria muito injusto, né? O comunismo, ele tem exatamente essa como base, né? Não importa se você trabalhou muito ou se você trabalhou pouco, todo mundo vai ficar com a mesma coisa, né? Vamos igualar e acaba sempre igualando por baixo. E para o pecado, então, seria a mesma coisa. Não existe comunismo no pecado. Existem pecados piores, né? Que vão trazer piores consequências. Se você mata alguém, vai trazer consequências muito piores do que outros pecados, que sei lá, se você roubou um pão, por exemplo. Tá errado tanto uma coisa quanto a outra, mas as consequências são muito diferentes. Então é muito importante que a gente tenha consciência disso, né? E que a gente acabe com esse mito. Outra coisa também que é importante a gente saber sobre o pecado e que muita gente não sabe é o seguinte: quanto mais exposto você foi à verdade, né, à verdade de Deus, então quanto mais exposto você foi à palavra de Deus, mais você será cobrado também. Você deve ser mais cobrado, porque se você sabia que você não devia fazer e mesmo assim você fez, né, não é justo que você seja cobrado da mesma maneira que uma pessoa que não sabia, né, e foi lá e fez. Outra coisa também: os líderes espirituais e qualquer tipo de liderança que você exerça, se você é pai, se você é mãe, se você é professor, se você exerce qualquer liderança sobre a vida de alguém, se você é um chefe, você tem mais responsabilidade. Você deve, então, assumir essa sua responsabilidade e saber que as coisas que você faz têm um peso sobre a sua vida e sobre a vida de outras pessoas. Não é só que se você for um líder, você vai exercer peso sobre a vida das pessoas. É lógico que tudo que você faz traz consequências, mas quando você é um líder, os seus pecados, eles vão ser cobrados também por Deus. Hebreus 13:7 diz: "Lembrem dos seus primeiros líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram e imitem a fé que eles tinham." Ou seja, aqui, né, ele está mostrando que a gente devia pensar, então, que aquelas pessoas deviam pensar de acordo com os líderes, né, com o que eles faziam, como eles agiam. E é isso, né, quando você é um líder, as pessoas estão imitando o que você faz. Então você tem que ter muita responsabilidade, né, sobre as coisas que você faz, o jeito que você age, porque as pessoas vão imitar.
Outra coisa para lembrar do pecado é o seguinte: a culpa do pecado, ela pode estar cauterizada dentro de você, mas isso, em hipótese alguma, significa que esse pecado diminuiu ou que ele sumiu, porque muitas vezes nosso cérebro ele faz isso com a gente, né? A gente cauteriza aquilo e simplesmente a gente esquece que é um pecado, é como se não fosse. Toma muito cuidado com isso. Ora todos os dias e pede para Deus te mostrar aonde você pode estar pecando, o que você não está percebendo que você está fazendo. A ignorância é pecado também, tá? Porque tem muita gente que acha que então, só porque eu não sabia, então não é mais pecado. Não, é pecado também. Levítico 5,17 diz: se alguém sem querer pecar e desobedecer a qualquer uma das leis de Deus, o Senhor, fazendo o que é proibido, ele será considerado culpado e deverá ser castigado. Se você se arrepender, tudo bem, mas não se esqueça que você vai ter que se arrepender. E daí, se você vai sofrer as consequências desse pecado ou não, isso a gente não sabe. A gente vai, fica dependendo da misericórdia de Deus. Olha, uma coisa também que eu quero lembrar vocês é que o mundo está cada vez mais pecaminoso. Como por causa da nossa cultura, que vem desde o iluminismo e o marxismo cultural, ela vem tirando então Deus, da cultura. Eles tiraram, o marxismo cultural, a gente assim, quem está completamente inserido nisso, que é a nossa cultura atual, simplesmente não sabe que Deus existe, parece que não sabe, parece que não considera a existência de Deus. Mas Deus existe. E não é porque a gente está vivendo num mundo muito pecaminoso que os pecados então deixaram de existir. Tem muita coisa que as pessoas estão fazendo por aí e que isso está entrando dentro das igrejas e os cristãos muitas vezes estão fazendo igualzinho, como se aquilo tivesse deixado de ser pecado. Não é porque está todo mundo fazendo que aquilo deixou de ser pecado, continua sendo pecado. E para terminar, eu quero te lembrar do seguinte: o diabo quer mais que você acredite que para você não tem jeito. Você é pecador mesmo, e você é assim, para você já era, e se você cometeu tal pecado, agora já era. Não, você pode se arrepender, e o arrependimento ele significa mudança de vida. Se arrepende, pede perdão para Deus e muda a tua vida. Não fica nessa vida que o diabo quer para você. E é bom lembrar também que quando um cristão peca, o diabo comemora muito mais. Sabe por quê? Porque quando um cristão peca, ele está queimando o filme de todos os outros cristãos, ele está queimando o filme de Deus. Então, fique muito atento, porque você, por conhecer a palavra, você vai ser mais cobrado. Você tem esse privilégio na sua vida de conhecer a palavra e de saber, então, o que Deus tem para você, o que é melhor para você. Se você tem esse privilégio todo, você vai ser mais cobrado. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.